Eu venho, em nome de Jesus Cristo, trazer uma palavra através desse vídeo ao nosso irmão, à nossa irmã, que deseja ouvir a palavra de Deus. Então eu quero ler algum texto desta palavra para a nossa meditação, para nós refletir a palavra de Deus, porque os dias são maus e nós sabemos que temos muitas dificuldades, até mesmo a submissão a Deus, porque muitas vezes esperamos a resposta de Deus ao nosso tempo. E eu quero dizer ao nosso irmão, à nossa irmã, que a resposta de Deus para nossas vidas, ela nunca é ao nosso tempo, ela é sempre no tempo de Deus. E nós precisamos ter paciência e devemos de perseverar em oração e pedir a graça de Deus para nós entender que é o tempo de Deus. Mas o que nosso Deus deseja para cada um de nós é que nós encontramos numa condições de humildade. A humildade é saber que somos dependentes e saber que devemos esperar ao tempo de Deus. E nós sabemos que existe um adversário que luta dia e noite contra nossas vidas. Mas eu quero dizer ao nosso irmão e à nossa irmã que me ouve, que o nosso Deus nunca nos desampara. Se você crê no Senhor, com certeza Deus irá mudar a sua vida e com certeza irá mudar a vida de muita gente da sua casa. Mesmo que pareça ser tão difícil, mas o que eu quero expressar nessa palavra hoje é em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma condições de ter humildade. Eu quero ler um texto que se encontra aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 6. É uma recomendação do apóstolo Pedro para que nós estivemos atentos. E diz assim, irmãos: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então eu quero dizer ao nosso irmão que não é o nosso tempo, mesmo que esteja passando por momentos de muita dificuldade, mas se lembra que o tempo é de Deus. E nesse tempo nosso Deus, Ele deseja muito que nós perseveramos no Senhor, na fé, na confiança. E quando Ele diz humilhai-vos, Ele está dizendo que nós temos que ser submissos a Ele e andar com Ele, não importa o que esteja acontecendo. O que importa é que nós temos que estar na submissão, e o tempo é do Senhor. Então quer dizer, o nosso irmão e a nossa irmã que estiver passando por qualquer luta ou por qualquer dificuldade, ou até mesmo o inimigo quer destruir sua casa, quer destruir seu casamento ou a sua família, não olhem para esse problema, não olhem para o que esteja acontecendo, olhem para Jesus, tenha humildade, saiba que Jesus na cruz, Ele levou os nossos pecados, na cruz do Calvário Ele venceu, e Ele deu vitória para todo aquele que crê. Então se nós cremos em Jesus, é com certeza que Ele é o Senhor da nossa casa, e se nós temos, andando com Ele, deixamos Ele andar na presença dEle, com certeza nós andamos com Ele e Ele é o Senhor, deixamos Ele ser Senhor, andamos na presença dEle. Então essa palavra que eu li é muito importante. E quando o nosso Deus está dizendo, versículo 7 diz assim, 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançar sobre Ele é uma confiança, é descansar. Você sabe que Ele está te guardando, você sabe que Ele é sobre a sua casa. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se o adversário está rondando a sua casa, importa que você esteja em Jesus, e Deus irá cumprir a palavra dele em nossas vidas. Ele falou, não temas, eu sou contigo. Agora, se eu não sou com ele, ou esse irmão não é com ele, quando chega a luta e a batalha, então com certeza nós não vamos ter vitória. Mas se nós cremos em Deus, Deus irá nos dar vitória. Então ele diz muito claro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus nunca irá nos abandonar. A própria palavra de Deus diz, se uma mãe nos esquecer, nos abandonar, Ele nunca vai nos abandonar. Isso fala do grande amor dEle. Então se Ele está dizendo para cada um de nós que devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas preocupações,
que Deus nos dê a graça e Deus nos ajude para nós lançar sobre ele e ele irá nos abençoar. E diz aqui ainda o texto, irmão: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa atacar. O diabo deseja atacar nossas vidas, sim, mas não olhe para a luta, não olhe para os problemas. Irmão e irmã, dá um voto de confiança ao Senhor, entregando a sua alma, entregando a sua vida, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Nós nunca podemos aborrecer o Espírito Santo, nunca podemos negar Deus. Ele nos chamou e Ele nos deu vitória. Eu quero ler um outro texto, junto com os irmãos aqui nessa palavra, que se encontra no livro de Efésios. Se você ou eu não somos pessoas que perseveremos, buscamos a presença de Deus, andamos na presença dele, nós aborrecemos o Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus se retirar da nossa vida, que nós somos o templo do Espírito Santo, então nós ficamos só, e Deus não vai poder tirar a vitória. Então nós não podemos aborrecer o Espírito Santo. Eu quero ler um texto aqui, no capítulo, aqui em Efésios, nessa palavra de Deus, que é muito importante nós ler. 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Seja um homem corajoso, seja um homem batalhador. Mas eu quero dizer, como que você se comporta como um cristão? Como está a sua conduta? Como está a sua língua? Está falando demais? É muito tenso? O nosso Deus deseja que cada um de nós sejamos novas criaturas. Aqui mesmo nesse livro de Efésios, diz assim a palavra de Deus, 4 e o versículo 23: e vós renoveis no espírito do vosso sentido, dos vossos pensamentos. Tem bons pensamentos? O nosso Deus diz que nós temos que ser livres da má consciência, temos que ter uma boa consciência. E eu quero dizer ao nosso irmão e a nossa irmã que está me ouvindo, ter uma boa consciência é saber que neste mundo tem aflição, que nesse mundo tem luta, tem perseguição, mas não podemos entristecer o Espírito Santo. Vamos se alegrar. No livro de Colossenses, capítulo 4, a palavra de Deus diz muito claro lá, que nós temos que perseverar, velando na palavra, com ação de graça, dando graças ao nosso Deus, valorizando, sendo feliz, se alegrando, porque Ele é o nosso Deus. Então essa palavra de Deus, ela diz muito claro que nós precisamos andar na presença dEle. E Ele diz assim, irmãos: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O irmão já está em santidade? Já está em justiça? Você é um homem correto? Você é uma pessoa que em qualquer situação lembra que é um crente? Lembra que o nosso Deus não deixa escarnecer? Que o nosso Deus diz: tudo que o homem planta, ele colhe. Se você tem fé em Jesus e ao mesmo tempo você escarnece, você é uma pessoa violenta, é uma pessoa que realmente fica agitado muito rápido. Será que você não está aborrecendo o Espírito Santo de Deus? Mas o Espírito Santo de Deus quer te dar paz. Não aborreça Ele através da tua ação, as tuas atitudes. Creia somente e ande pelos mandamentos desta palavra, porque esta palavra, ela é a vida. E nós vimos claramente que o nosso Deus recomenda para andar em justiça e santidade. Santidade é ser separado, e o nosso Deus deseja nos abençoar. E ele diz assim: pelo que deixando a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, sendo separado do engano, separado da mentira, falando a verdade, tendo amor ao próximo, negando a nossa própria vida. Será que eu tenho compromisso com o Evangelho? Será que o irmão tem compromisso com o Evangelho? Os dias estão chegando aí.
Dias maus, dias difíceis, em toda a face da terra, em todos os países, dias maus. Eu acredito que nós estamos chegando perto da volta de Jesus. Como você está? Está aguardando a volta de Jesus? Estamos firmes nessa caminhada? Estamos desejando o encontro com Ele, a nossa reunião com Ele, onde vai ser muito lindo a nossa reunião com Ele. Mas precisamos deixar o pecado, mas precisamos ter boas atitudes, e assim Deus irá nos abençoar. Deus irá tocar na nossa vida. Então que esta palavra entre ao seu coração. E essa palavra ainda diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você está tenso, você tem se invocado com pessoas, não deixa passar a noite, para que não venha se complementar o pecado, e Deus vai ter que disciplinar a nossa vida por causa do nosso pecado. E Ele está dizendo que esse pecado, nós ficar irado e deixar passar, não pedir perdão, não reconhecer a nossa pobreza, pode dar legalidade para Satanás. Diz aqui o texto: não deis lugar ao diabo. Nós vimos que Satanás está de redor, e o nosso Deus nos orienta: não deis lugar ao diabo. Então que Deus, o Senhor, abençoe o nosso irmão e a nossa irmã, para que essa palavra seja como alimento, nós entendendo o que o nosso Deus está dizendo, e assim sermos pessoas abençoadas. Eu quero desejar ao nosso irmão e a nossa irmã que está me ouvindo, que Deus abençoe sua casa, que Deus esteja na sua família, que Deus esteja no seu casamento, que Deus esteja no seu trabalho, que Deus esteja presente diariamente na sua casa, na sua família, e a bênção do Senhor permaneça na sua casa, na sua vida. Deus é o Senhor, e que Deus abençoe o nosso irmão e a nossa irmã, em nome de Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz do Calvário, desceu os mortos e ressuscitou ao terceiro dia. E eu creio que o nosso irmão e a nossa irmã está fazendo parte da ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe sua casa e sua vida. Amém? Em nome de Jesus.